Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, nosso tema de hoje é sobre Entity Framework. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o Entity Framework, principalmente no quesito relacionamentos. Esse é relacionamento e banco de dados. Para quem está começando, a gente aprende bastante como criar os relacionamentos utilizando os scripts de banco de dados, né? Na parte de quando a gente vai criar as entidades, os relacionamentos entre elas, né? Um para N, um para um, o temido N para quem está pegando aí, né? E a gente vai tentar olhar como o Entity Framework trabalha com isso, como ele enxerga isso, como é que ele mapeia as classes que a gente vai desenvolver, nossas tabelas, e já gera esses relacionamentos para nós de uma maneira bem mais clean, digamos assim, bem mais simples. Então, nessa aula de hoje, a gente, além de olhar esses relacionamentos, né, de 1 para N, 1 para 1, N para N, a gente vai falar um pouco sobre esses data annotations, que são alguns elementos também extremamente importantes para quem quer trabalhar com Entity Framework e não se preocupar com algumas questões do banco de dados. Então, a gente traz essa responsabilidade para o nosso código, para a nossa implementação do nosso, digamos, model, né? E colocamos lá algumas informações adicionais quando a gente quer customizar isso. Cada vez mais, quando a gente quer criar também algumas validações, a gente trabalha com o annotation, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais quando chegar a hora dele. Ok? E para finalizar a aula, a gente vai falar um pouco sobre contexto avançado. Esse contexto é quando a gente cria uma classe de contexto e ali em alguns momentos nós conseguimos criar algumas coisas, alguns padrões, remover também convenções, e a gente vai ver isso com mais detalhes, ok? Primeiramente, a gente vai tratar os relacionamentos básicos que tem no banco de dados, ok? 1 para N, 1 para 1, e o temido aí, para quem está começando, o N para N, que são duas tabelas que são relacionadas N para N, gera-se uma nova, né? Como é que isso funciona? No banco de dados, aparentemente é até mais simples de você criar essa modelagem. E na programação mesmo, nos sistemas corporativos, como é que eles se comportam? Como é que eles trabalham com isso? Beleza? Então vamos lá então. Então a gente vai começar aqui com o relacionamento 1 para N, que é o mais, digamos, mais natural, mais simples que tem nos sistemas aí. Esse relacionamento a gente vai começar aqui como duas tabelas bem simples que praticamente qualquer sistema pode ter, tá? Que é estado e cidade. Ou seja, eu tenho uma tabela chamada estado que tem N cidade, né? Então, um estado, digamos aí Paraná, tem várias cidades. Curitiba, Maringá, Londrina e assim vai. Então, como é que funciona esse relacionamento? Ok? Como é que eu crio essa chave estrangeira? Como é que eu trabalho com isso? Então, aqui para exemplificar, nós temos essas duas tabelas que elas estão agora em formato de class. Né? Na orientação objeto, a gente não cria tabelas do banco de dados, nós sempre trabalhamos com classes orientadas a objeto, que né, são as nossas classes que vão gerar objetos no final. Então, para a gente iniciar, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pequeno projeto, ok? Vamos lá então. Então, deixa eu tirar aqui. Vamos tirar um pequeno projeto. Então, vou aqui, eu já startei um pequeno projeto. Beleza? Não está contemplado aqui nesse vídeo como configurar o Entity Framework, né? Eu não coloquei ali no meu PowerPoint. Mas a gente vai configurar aqui do zero, rapidão, sem grandes problemas, como é que se configura o Entity Framework do zero. Primeira coisa que eu tenho que fazer é instalá-lo, né? Então deixa eu aumentar aqui um pouco, ok? Vamos instalar esse cara. Para instalar ele, a gente vai em Tools, ok? Vamos em Console, NuGet Package, Package Console aqui, ok? E vamos instalar um pacote do Entity Framework, né? Se você olhar aqui nas nossas referências, não tem nada de Entity Framework, então vamos do zero. Então vamos colocar aqui install, tab. Se eu colocar tab, ele já vai me ajudar aqui com algumas coisas. Tab Entity Framework, ok? Ele vai instalar o Entity Framework para mim do zero. Beleza? Vai pedir para eu colocar algumas coisas ali no meu app config.
E aqui, como não é um sistema web, eu tenho também o meu web config, só que aqui é app config, né? App config. Então, ele colocou algumas configurações aqui do Entframe, que está aqui embaixo, ó. Beleza? Vamos lá então. Agora, do Entframe, o que eu tenho que fazer aqui? Basicamente, só dar uma compilada aqui, tá? Fechou. Agora, o primeiro passo aqui é criar nossa classe de contexto, tá? Então, vamos aqui criar uma classe de contexto, ok? Vou ter que criar uma pastinha model para ficar parecido com o modelo MVC, tá? Então, model, eu vou add aqui uma classe chamada contexto, tá? Contexto, ok? Então aqui eu vou colocar ela como public e vou herdar ela de db context, né? Ó, observe que não consigo aqui, porque eu tenho que dar um using system.data.ent. Isso. Agora eu vou poder usar o db context ali, ó. Beleza? Aqui tá excelente. Agora eu vou colocar um construtor aqui dessa classe, o método construtor. Ele vai usar o construtor base, ele vai usar o construtor dessa classe aqui, ó. Se apertar acessar aqui a definição, eu vou usar esse construtor aqui, ó, passando o nome da connectString aqui, ok? Então, voltar lá, estou usando aqui, ó. Então vou chamar de contexto, ok? Fechou. Agora chegou o momento mais tranquilo, tá? É só aqui no app config e adicionar debaixo de Entframe aqui, vamos adicionar o nosso connectString, né? Então vou aqui, ó, connectString, tab, beleza. Vou adicionar aqui um add, vou dar um name aqui. Esse name tem que ser exatamente aquele que eu passei lá por parâmetro lá, né? Por argumento no caso, tá? Chamei de contexto e aqui vai ter um cara chamado connectString, tá? Para não perder muito tempo, eu já coloquei um connectString aqui, provide name, tá? E aqui geralmente é system. Se for SQL Server, tá? Data.sql client, beleza? O data aqui tem que ser maiúsculo, tá? E aqui o connectString, eu já vou pegar o meu aqui pronto para não perder muito tempo, tá? Então, se você tiver o nome do banco no SQL Express instalado, a sua conexão vai ser essa aqui, tá? Seu IP, seu local. O nome do banco aqui eu vou colocar PD mesmo, normal, tá? Não vou, esse aqui é o meu nome do banco, inicial do catálogo. Isso aqui está dizendo que eu vou poder logar no meu banco de dados através do usuário do Windows. E aqui, beleza, múltiplas conexões, ativo resultados. E não vou me prender muito, tá? Ok, já fiz a minha conexão e a minha classe de contexto aqui, ok? Agora a gente vai criar essas duas classes aqui, né? E é estado e cidade, ó. Vamos dar uma olhada para elas aqui, ó. Então tem o ID e tem o nome, beleza? Então vamos aqui no model, adicionar class, tá? Class, ok? Eu vou dar o nome dela de estado. Ok, colocar como public, tá? E aqui eu vou colocar um prop tab, colocar id, sempre tem que ter esse idzinho aqui, tá? É uma convenção, um i maiúsculo e d minúsculo, ou você coloca assim, ó, estado id, que é o nome da classe e id aqui, senão vai dar problema, tá? Senão vai ter que fazer com uma outra forma que a gente vai aprender já também. Então public string nome, ok? Get set, beleza, tá aqui, tá ok, tá? Então, eu quero gerar já essa tabela, já quero conectar no banco e gerar já essa tabela aí no banco de dados. Como é que a gente faz? Tem um processo aqui chamado migrations. Esse processo de migration, ele é uma forma extremamente eficaz quando se trabalha em time e equipe. Por quê? Porque cada um está criando suas tabelas, cada um está fazendo suas atividades, mas o time inteiro tem que estar com um banco extremamente sincronizado, pelo menos a estrutura dele, né? Porque se digamos que eu
tem aqui no meu banco local a tabela estado e eu mandar esse código para o meu time baixar esse código, quando eles forem fazer uma inserção em estado, o banco de dados local dele não vai ter essa tabela. E isso vai dar um problema. Então, para não ficar gerando vários scripts SQL, cada um tem que ficar executando, é muito complicado isso, porque você não tem o histórico, não sabe, aí você tem que ficar criando histórico via nome do arquivo. Vai por mim, por experiência própria. O migration, em a maioria dos casos, ele resolve, tá? Mas também o migration também pode causar alguns problemas se não tiver um uso adequado, né, com ele, se não tiver uma política de uso, tá? Então, mas o que é esse migration? Primeiro a gente vai ativar, ó, enable migration aqui mesmo, tá? Vamos dar aqui um enter, ele vai criar uma pasta aqui de configuração, beleza? E isso aqui eu não vou me aprofundar muito, tá? Sobre esses métodos seed aqui, ok? Já gerei aqui ativei meu migration. Agora eu vou criar um processo de adicionar o migration. O que esse adicionar migration faz? Ele vai mapear o meu contexto, né? Mas eu já vi um problema aqui. Por quê? Porque eu só criei a tabela, mas eu não disse que ela vai ser uma tabela. Então, no contexto aqui, ó, nessa classe de contexto, que eu digo quem vai ser as minhas tabelas do banco de dados. Então, para eu dizer, ó, db7, eu digo aqui, ó, estado, tá? E eu vou chamar de estados e etc. Agora sim. Opa. Aqui, public db estado get set. Beleza? Agora sim. Agora ele está dizendo aqui que eles vão ser o meu... Opa. Ah, o que foi que eu fiz? Eu fiz comi bola aqui. É aqui embaixo, tá? Aqui é a implementação desse método aqui de construção. Tem que colocar aqui embaixo, que é uma propriedade da classe, tá? Beleza? Então salvei aqui, sempre no Ctrl S. Agora eu estou criando essa tabela aqui no meu banco de dados. Ainda não existe nada, não existe nem banco, nem nada. Eu só estou dizendo que vai existir um banco chamado BD, e aqui, ó, initial catalog, e no meu contexto vai existir uma tabela chamada estado, né? Então vamos lá. Então add migration criacão tabela estado. Vamos lá, vamos dar um enter aqui. O que ele vai fazer? Ele vai, tudo der certo, ele vai aqui nessa pastinha migration e vai gerar para mim um código que ele já do próprio migration mesmo, que é para criação de tabelas, tá? Olha aqui, ó, ele criou esse código, tá aqui nesse arquivo, ó, ok? Então ele chamou aqui, lá no meu banco vai ser estadões, que é um modelo de pluralização dele, que não é correto, no nosso caso aqui não existe estadões, a gente vai aprender como trabalha com isso, como evita esse tipo de problemas. E aqui ele está dizendo que vai criar um ID, um nome, primary key vai ser esse ID. Então é um código do próprio migration aqui, tá? Isso tudo aqui vai ser convertido numa sintaxe SQL. Eu posso até ver como é que é essa sintaxe SQL. Como é que eu faço para executar esse método que ele criou aí, já gerar nosso banco, e a gente já olhar tudo e ver as coisas acontecerem mesmo? Eu só poderia fazer isso aqui, ó, update database, ok? Se eu der um enter aqui, ele vai pegar todos os meus migrations que estão aqui nessa pastinha, que ele considera assim, ó, eu ainda não executei esse migration, então eu vou executar, vou transformar em SQL e vou executar já direto no banco. Então ele vai pegar, se eu tiver 20 arquivos aqui, migrations, pode ser, ele vai pegar e vai executar isso tudo em ordem de criação, né, que não foi feita, tá? E isso aqui que é a grande jogada do migration, porque se o meu time fez outros migrations, eu não vou poder criar algum migration novo enquanto eu não executar os que estão pendentes aqui. Isso para não dar problema de estrutura de banco de dados e tal. Então essa é uma das partes assim que eu acho bem interessante, porque você chegou no seu trabalho, faz um get aqui, pega a última versão do projeto, pega todos os migrations que estão pendentes e dá-lhe já um update database. Então ele vai executar tudo e vai deixar seu banco perfeito.
como é que ele faz isso por trás aí das câmeras, né? Como é que ele executa isso? Então ele vai converter esse método aqui em um comando SQL, um script SQL. Vamos dar uma olhada. Então eu posso olhar aqui, ó, quando no update database, eu posso criar esse parâmetro aqui chamado -script. Então ele vai converter esse método aqui numa sintaxe SQL e vai mostrar para mim, ó, eu vou executar esse comando SQL aqui. Então ele está pensando agora, ele vai gerar para mim agora, ó. Gerou aqui, ó. Então é esse comando aqui, ó, que eu não vou me preocupar mais. Eu, programador, já não me preocupo mais com isso. Ele já faz, eu não precisei mandar para um DBA ou sei lá, eu não precisei fazer isso. Ele gerou para mim automático, tá? Essa tabela aqui é a grande sacada dele, é onde ele vê qual foi o último migration que você executou. Então ele cria um chamado Migration History. Então em cima desses registros, cada vez que você gera um update, né, cada vez que você executa um migration pendente, ele gera um histórico. Esse histórico ele pega o nome do arquivo, ó, que eu coloquei aqui, e ele gera também nós chamamos de snapshot. Ele tira uma foto do seu model nesse exato momento e manda bala aí. Então aí ele faz uma mágica aí, a bruxaria dele de ficar comparando o nosso model, né, as nossas classes, com a situação dos migrations que estão aqui. Então isso aí é um pouco mais complexo, essa parte aí, né? É só interessante aqui saber que toda vez que eu tiver um migration pendente, eu tenho que dar um update database. E toda vez que eu alterar qualquer coisa mesmo, se eu falar aqui, ó, nome agora vai ser nome 2, eu já tenho que gerar um migration de alteração. Eu tenho que deixar isso ciente, porque todo mundo tem um banco de dados igualzinho o meu. Entendeu? Então essa é a principal coisa assim bem interessante, né? Tem mais coisas também, mas isso é mais avançado, tá? Então ele gerou aquele script SQL aqui. Então vamos executar agora sem gerar esse script. Então é simples, ó, update -database. Então já vi lá, gostei do script, vai rodar bonitinho. Ele vai conectar no banco de dados e vai executar esse script SQL aqui, tá? Vou nem salvar porque eu não quero saber desse script. É interessante gerar esse script quando eu quero repassar isso para alguém, mandar por e-mail para algum outro banco rodar. Então quando eu precisar de um script eu posso dar o update -script ali, ok? Como é que eu sei que ele rodou direitinho? Então ele falou assim, ó, cara, apliquei esse migration aqui e rodei de boa aqui, ó, e rodei o método seed, né? Esse método seed é esse aqui, tá? Esse método que ele executa. No nosso caso não tem nada, mas a gente não vai tocar no assunto desse seed para não se aprofundar muito. Então o que eu fiz até agora? Criei uma tabela chamada estado e adicionei ela no meu contexto, tá? Agora o próximo passo é aqui, ó. Uma coisa também que é interessante, agora eu vou criar minha class chamada cidade, ok? Vou colocar um public aqui, beleza? Então, vou colocar um public aqui, prop, vou criar o meu ID, né? Uma coisa que eu acho muito interessante também, que é uma dica de experiência mesmo também, é que procurem fazer sempre pequenos migrations, não procurem fazer o seu banco de dados inteiro para depois gerar um migration único, tá? Procurem fazer qualquer modificação que você fizer ali no seu model, já cria um migration, tá? Então vai ter diversos migrations aqui, é muito importante isso, porque eu consigo voltar migration, consigo fazer o que ele chama de rollback, voltar até a minha situação que eu estava, então é bem legal isso, é bem da hora. Então procurem fazer pequenos migrations para evitar problemas também no futuro, tá? Então no cidade aqui eu vou fazer o mesmo esquema, vai ter uma chave única e vai ter o nome da cidade, tá? Get set, beleza? E agora eu vou criar o relacionamento dessa cidade, né? Que quando eu criar um registro de cidade, tipo, vamos lá, criei Maringá. Maringá pertence a um estado. Esse estado é a nossa tabela aqui, tá? Então é algum registro dessa tabela, por isso que é 1 para N. Então todos os registros que tiverem com a chave estrangeira, que no caso vai ser a cidade, ela que vai ser o N aqui da parada, né? E como é que funciona esse relacionamento? Então, agora que começa aqui a grande chave do sucesso aqui do relacionamento. A primeira coisa que eu tenho que fazer é um
public virtual estado aqui, tá? E vou chamar ele de estado, beleza? Essa aqui é a primeira parte da criação do relacionamento 1 para N, tá? Então aqui vai ter o relacionamento. Eu posso até criar aqui um public int id estado, tá? Get set, beleza? Aqui a gente vai, eu já vou adiantar um pouco, mas é uma abordagem aqui do nosso segundo item, que é um annotation. Então vou dizer que esse cara é uma chave estrangeira. Então eu coloco aqui, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos usar esse annotation. Para usar esse annotation, eu tenho que ir aqui no using, ok? E ele pertence a esse caminho aqui, ó, system component model ponto data annotation ponto schema, tá? Agora eu vou falar aqui, ó, foreign key, okay? Abro e coloco qual é a tabela que vai ser a chave estrangeira aqui, no caso estado, beleza? Esse aqui já é o grande passo aqui do relacionamento, tá? O outro passo é ir aqui na estado e dizer que ela vai ter uma coleção de cidades. Então fica iCollection cidade e chamo de cidades, beleza? Só isso, já fiz o relacionamento em 1 para N. E depois que eu faço isso, eu adiciono migration e coloco aqui, ó, cria cão, tabela, cidade. E vamos ver o que ele vai nos mostrar, tá? Ah, beleza, eu fiz um erro aqui. Qual foi o erro que eu fiz? Eu não adicionei cidade à tabela, à classe de contexto, né? Então eu vou deletar esse cara, porque eu não dei um update, então eu posso deletar esse cara, tá? Deletei ele. E vou aqui na minha classe de contexto e vou adicionar, né? Public. Tem uma coisa também que é bem interessante você colocar, que é o virtual, tá? Então é public virtual. E tem que olhar aqui, ó, iCollection. Eu não coloquei nem a visibilidade dele. Então isso eu não posso esquecer também, senão dá um probleminha lá no carinha chamado lazy loading do Antframe. Mas eu não vou entrar em detalhe o que é esse lazy loading, tá? Para quem quiser pesquisar, se escreve assim, tá? Lazy load, acho que é lazy load. Aqui, lazy load ou lazy load também, tá? Só para quem quiser pesquisar um pouco sobre o que é esse cara, né, do Antframe, o que ele faz, tá? Beleza, coloquei público virtual. Agora eu vou salvar aqui, Ctrl S. Agora eu vou adicionar o db7 cidade e vou chamar de cidades, tá? Get set. Beleza? Agora sim, agora eu vou só apertar aqui para cima para ele já pegar o meu último migration. E agora ele vai olhar e falar assim: opa, criei aqui a tabela cidades, com primary key ID e com foreign key, ó, estado, ID, estado. Beleza? Será se vai funcionar? Vamos ver agora, né? Então, update traço database. Então, ó, já rodou, já fez a parada toda. Vamos ver como está no banco de dados isso. Então, vou aqui no meu caso, o meu tem esse view SQL aqui, tá? Então, vou aqui, vou dar uma olhada nos bancos de dados, ó, no SQL Express. Tá aqui, ó, o BD lá que eu falei que ele ia criar, certo? Ó, criou as cidades com as colunas ID, ID estado, o FK, tá? E os keys aqui, ó, estado, ID estado,
tudo conforme eu estava esperando. Beleza? Então aqui ele fez tudo certinho. Tá? Minha tabela estados com column, ID aqui, PK aqui, tá aqui, ó. Então o nosso relacionamento 1 para N já foi resolvido. Então é esse processo aqui que ele faz, tá? Se eu olhar aqui, ó, ele não cria no meu diagrama uma chavezinha já de relacionamento não, tá? Ó, ele não cria. Mas eu tenho aqui as duas classes aqui, tá? Uma chamada estados, dado. Então é assim que funciona o relacionamento 1 para N. Beleza? Agora a gente vai ver um pouco sobre esse carinha aqui, chamado Annotation, né? Data Annotation. Quem é esse cara? Como é que eu consigo trabalhar com ele? O que ele me dá de vantagens aí, né? Então, esses Data Annotation, ou a palavra Annotation já está falando, né? Anotações. Então, eu consigo colocar anotações tanto na minha class como nos meus campos para eu determinar algumas coisas, digamos assim, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Digamos que estado, eu não quero que se chame estado, eu quero que aqui na class do meu model vai ser estado normal. Mas na minha estrutura do banco de dados, lá no banco, eu quero que seja outras coisas. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Aqui eu quero que ele se chame estado mesmo, ele estava colocando estadões, né? Então a primeira coisa que eu faço aqui é colocar o using, né? Então vamos system.component model.data annotation.schema, tá? Esquema, né? O esquema, enfim. Então aqui eu quero que seja outro nome do banco de dados. Então vamos lá, ó. Coloco o meu abre colchetes, né? Coloco table, ó. Observe que agora esse cara aqui já ficou branquinho, né? Porque eu estou utilizando ele aqui, ó. Coloco entre parênteses e coloco aqui, ó, estado e salvo, tá? Beleza? Aqui, vamos só colocar só esse exemplo aí. Então, eu vou agora, fiz uma modificação no meu model. Então, o que eu tenho que fazer? Add migration e colocar aqui renomeação tabela estadões, né? Vou colocar estado aqui, então, vamos ver o que ele vai fazer. Olha só o que ele fez. Fez um processo chamado de rename de estadões para estado, viu? Ficou mais simples. Então eu faço um update aqui, ó. Observe como está aqui minha tabela agora, tá? Aqui, ó, tá? Estadões. Tá? Então eu vou aqui, ó, update, traço data, update, traço data base. Vamos ver aqui, executou de boa, né? Já tenho vários migrations aqui. E vamos dar uma olhada aqui, ó, estado, já mudou, entendeu? Então, se eu quiser mudar qualquer nome aqui, colocar Joãozinho, ele vai mudar lá para Joãozinho, tá? Beleza, o que mais que eu consigo fazer aqui? Uma coisa que eu consigo dizer aqui, que já é meio que óbvio por conta das convenções, mas eu consigo forçar ainda mais, né? Ser mais claro. Colocar no texto dizendo que esse cara vai ser a chave estrangeira, tá? Eu posso simplesmente fazer isso. Só que aqui ele usa outro carinho, ó. É o data annotation, né? Então eu posso simplesmente fazer aqui, ó. Tem uma regra aqui, ó, tipo, se eu já sei que ele vai usar realmente um using ali, ó, posso colocar o Ctrl ponto aqui, ele já vai me sugerir, mas tome cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente cai na armadilha de gerar esse tipo aqui, ó. Então ele vai gerar uma class tal, isso aqui dá um problema gigantesco. Então, só se você realmente saber o que você está fazendo aqui, tá? Mas de cara, sempre usem ali na ponta ali.
mas eu vou usar esse cara aqui porque eu já sei que ele vai usar isso, tá? Então, ó, adicionei outro System Data Annotation e Key. Então, estou dizendo que esse cara aqui vai ser a chave primária. Então, já está meio que óbvio ali já, tá? Ele já está dizendo aqui que esse cara aqui, ID, é a chave primária, ó. Tá, ó, column ID é a chave primária, mas eu só estou aqui enfatizando, tá? Ou se eu quiser dizer assim, não, agora o nome vai ser a chave primária. Então, eu recorto desse cara e coloco isso aqui, tá? Então, funciona dessa forma. Cara, é bem tranquilo. Outra coisa também, ó. Tá vendo que ele está aceitando null aqui, o nome? No banco de dados? Eu posso dizer que nome não pode vir valor em branco. Tem que ser um valor... Não pode ser null, né? Valor em branco até pode, que é um valor. O valor em branco é um valor do banco de dados, mas não pode ser null. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu simplesmente coloco esse cara, ó. Coloco required. Só isso. Então, se eu fizer aqui um add, ele vai fazer tanto para esse key como para o required, ó. Add migration. Eu vou colocar aqui tree traço required e estado, tá? Então eu vou adicionar migration. Olha, ele até ignorou meu key lá, porque ele já sabe que já é aqui, mas ele fez o migration para mim de alterando de nome que passava a aceitar nulo, agora é obrigatório. Então vamos ver aqui, update, database e vamos lá. Beleza, ele rodou aqui. Agora se você olhar, ele não atualizou aqui, hein? Vamos dar um outro refresh aqui, vamos ver. Opa, dado, coluna, ó, colocou aqui, ó, not null, entendeu? Então aqueles comandos que a gente faz na criação da tabela de not null e tudo, eu posso tudo já na criação do meu model, eu já posso já ir dizendo. Qual é a grande vantagem do Joint Framework aqui? Porque esse required, ele serve tanto para o nosso sistema, quando a gente vai fazer o nosso cadastro de estado, ele serve tanto para o nosso sistema lá, para o nosso controller e tudo, ele valida isso no back-end, como também ele cria um JavaScript para quando você tiver um campo lá para preencher, ele já faz também a validação no front-end também. Então, olha só a facilidade. Além dele fazer o required para o banco de dados, ele faz o required para o nosso back-end, no nosso sistema corporativo C# e ao mesmo tempo já faz o required para o nosso front-end. Eu consigo até customizar isso, tá? De que forma? Deixa eu ver aqui, ó. Eu consigo até dizer aqui, ó, qual é o erro que vai mostrar lá na tela do JavaScript. Só fazendo isso aqui, ó. Erro message e coloco uma string aqui, ó. E fala aqui, ó, o campo nome é obrigatório. Então, quando o cidadão for usar lá o meu formulário de cadastro de estado e ele esquecer de preencher esse cara, não vai salvar no banco de dados, vai reprovar e ao mesmo tempo já vai mostrar essa mensagem aqui na tela dele, na cara dele, na cara do usuário. Então ele faz 3 validações aqui de required. Uma na estrutura do banco, uma no C#, né, no próprio controller, no próprio método que eu estou implementando, tá? E a outra ele vai fazer na cara do usuário, que é lá no front-end, lá. Que é no JavaScript, ele vai criar todo o JavaScript de query, todo o esquema de mensagem, tudo pronto para você. Você não vai se preocupar com isso. Vai só se preocupar em dizer assim, ó, mostra aqui embaixo, mostra em cima e enfim, só isso, entendeu? Então esse required, ele é extremamente interessante, né? Mas tem uma coisa também muito bacana. Digamos que eu queira criar aqui, ó, um método chamado, um string chamado, sei lá, nome com ID. Vai dizer que dá uma louca no cara, no programador, ele queira criar essa propriedade aqui, nome com ID, né? Esse nome com ID, ele não quer que isso transforme numa coluna no banco de dados. Não quer, ele só quer usar isso aqui para o sisteminha lá
sistema dele, né, em outras partes do sistema. Ele não quer que isso vire um atributo do banco de dados. Eu consigo dizer pro Entframe que fala assim, ó, Entframe, quando você for olhar esse cara aqui, ó, não transforme ele em coluna no banco de dados. Ignore esse cara. Então, para ignorar esse cara, eu vou usar um data annotation também. E vou dizer assim, ó, cara, não mapeie esse cara. Entendeu? Então é isso. Simples assim. Ele não vai ignorar, ele vai ignorar esse cara, não vai mapear. E eu só estou dizendo para ele, ignora. Beleza? Então assim, eu tenho muitos mesmo annotation. Olha, esse annotation aqui também é muito interessante. Digamos que é um campo lá varchar, né? Nesse caso aqui eu posso dizer que ele seja um campo varchar também, tá? Mas isso é uma outra história. Mas eu quero que ele tenha no máximo 255 caracteres. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Vou ter que ir lá no banco fazer, alterar? Não. Simplesmente eu faço aqui, ó. Cara, é o seguinte. Eu quero que o tamanho desse string seja de no máximo 255 caracteres. Então, ó, 255. Pronto, acabou. Só isso. Entendeu aqui? Como é muito simples. Então, eu posso também falar assim, ó, seguinte, cara, eu quero que ele pode ter. Esse aqui eu estou dizendo que é o tamanho da string, né? Mas eu também posso dizer que ele pode colocar no máximo, mínimo. Então, no máximo, o tamanho da string vai ser esse aqui, né? Mas eu posso também dizer assim, ó, ele pode fazer assim, ó, mini length 20 caracteres. Então, sei lá. Se ele não fizer em 20 caracteres, então não vai funcionar. Então, olha só o nível de coisas que eu coloquei aqui. Simplesmente coloquei data annotation. Vamos ver se ele vai gerar alguma coisa aqui. Migration data. Vou colocar aqui validações, tá? Validações estados. Vamos ver se ele vai gerar alguma coisa para nós. Ele só colocou no label, max, 255. Algumas coisas ali, aqueles annotation ali, são mais focados para JavaScript também, tá? JavaScript e front-end, não estão diretamente ligados ao banco. Esse aqui são os que ele identificou que são diretamente ligados ao banco. Então eu vou lá, dou um update, ele já colocou que no label é falso. E o max length aqui dele vai ser de 255. Então é isso aqui. O mini que eu coloquei aqui, ó, ele vai validar ali para o C#, né, para o back-end e também no formulário para o front-end. Beleza? Então, esse aqui é o nosso data annotation. Então, o que mais que nós temos aqui agora? Fizemos bastante. Então, ele tem bastante coisa, tá? Mas isso fica mais para as documentações, tá? Então, onde foi que eu peguei esses caras aqui? Eu peguei aqui, ó, tá? Tem um site chamado Entframe Tutorial que tem a parte de Data Annotation, ó, e tem muitos aqui, ó, muitos, tá? Podem dar uma olhada com mais calma. Beleza? Então agora nós vamos aqui para o nosso relacionamento 1 para 1. Como é que funciona esse relacionamento 1 para 1, né? Então, basicamente estou dizendo aqui, ó, se o cliente, um registro do cliente morrer, esse cara aqui tem que morrer também, tá? Esse cara aqui só pode existir se tiver um registro cliente. É um relacionamento 1 para 1 aqui, tá? Então, como é que eu crio isso? Então, vamos lá no nossa classe, né? Vamos criar uma class aqui. Eu já criei uma class aqui para meio que já facilitar o nosso só um minutinho. Nosso desenvolvimento. Então eu vou aqui, ó, no nosso sistema e vou adicionar aqui no model uma classe chamada cliente.
Beleza, então eu vou colar aqui, que eu já meio que fiz o nosso cliente, já para acelerar, ok? E vou criar a nossa classe chamada cliente endereço, que é essa segunda classe aqui, ó, cliente endereço, tá? Cliente endereço, beleza? Então vamos lá adicionar aqui add class cliente endereço, ok? Então tá aqui a nossa classe cliente endereço, ok? Vou colocar aqui pro meu código, já adicionei aqui, ó, beleza? Então, digamos que é uma extensão, né? É um complemento aqui da nosso cliente endereço, tá? Então agora, como é que eu crio o relacionamento aqui de 1 para 1? Como é que eu digo pro banco que fala assim, ó, só vai existir quando tiver esse cara aqui? Então, o processo, primeira coisa que eu tenho que falar é que na minha cliente vai ter uma class chamada virtual cliente endereço, tá? Aqui. Get. Esse aqui é o primeiro ponto, beleza? O segundo ponto é aqui, que é o grande segredo aqui do nosso aplicativo, tá? Então, eu tenho que dizer através de um data annotation, né? Using, deixa eu já facilitar aqui o nosso using, ó, esses dois em using aqui, que não são os data annotation. Então eu vou dizer aqui, ó, que esse ID vai ser uma chave, ok? E que vai ser uma foreign key também, uma chave estrangeira da classe cliente, tá? Que classe é essa? Essa classe também vai estar aqui com a gente, aqui dentro. Public virtual cliente, ok? Só isso, acabou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma classe, a nossa extensão, dizer que o ID dela vai ser o foreign key da minha classe cliente, adicionar a minha classe cliente aqui e entrar dentro dessa classe cliente aqui, ó, e adicionar a outra classe que eu criei. Acabou. Só isso. Não tem mais o que fazer. Então, ó, add migration relacionamento 1 para 1. Ele vai adicionar... Opa, não vai adicionar nada. Por quê? Porque eu acabei de novo esquecendo de adicionar isso no contexto. Certo? Se eu não adicionar no contexto, é mesmo que nada aqui pro Anti-Framework. Então eu sempre tenho que ir lá no contexto e adicionar as duas classes, tá? Então eu vou copiar aqui rapidão, tá? Clientes, ok? Cliente endereço, clientes endereço, beleza? O cliente endereço, enfim, esse plural aqui de nome substantivo, nome composto eu ainda me perco ainda às vezes. Mas beleza, vamos colocar aqui. Agora eu vou adicionar o migration. Só apertar para cima, tá? Para pegar os últimos itens que eu... para baixo, para pegar os últimos itens que eu já digitei. Ó, agora ele adicionou endereço com clientes. Aqui já criou já o relacionamento aqui, ó. Entendeu? Então já é 1 para 1 aqui. Dou um update database, pronto. Já era, já foi. Já executou no meu banco. Eu dei um refresh aqui, ó. Já executou no meu banco. E já criou as duas tabelas, ó, cliente e cliente enderecoins. A chave tá aqui, ó, tudo pronto, tudo feito, beleza? Então não tem segredo, cara, só sucesso aqui. Só colocou o cliente, coloquei aqui a foreign que eu tô dizendo que é a da minha classe lá, ok? E adicionei class aqui, acabou, beleza, pessoal? Então, ó, são essas duas classes aqui que eu criei agora, transformei ela em relacionamento 1 para 1. Agora, essa aqui é a grande temida no relacionamento N para N. Como funciona esse cara? Como é que é esse relacionamento N para N? Né? Então, ó, relacionamento N para N é bem simples, né? A partir do momento que tenha
um estudante está em vários cursos e os cursos têm vários estudantes. Então, quando tem esse relacionamento N para N no banco de dados, surge uma nova tabela com o ID dos dois, né? E geralmente eu coloco um ID da própria tabela, tá? No banco de dados dizem que não é nem necessário, mas por garantia eu coloco esse ID aqui só para me controlar com ele, tá? Para não ficar trabalhando com chave primária composta, né, pelas duas. Então eu coloco esse aqui, esse único aqui, ok? Então olha aqui, ó, não tem segredo também. É só a gente criar essa terceira tabela aqui e adicionar os relacionamentos, né? Então vamos ver como funciona isso. Então beleza, então eu já tenho essas tabelas, essas classes aqui criadas, então eu vou facilitar aqui o nosso processo. Então eu só vou criar aqui na model uma class apenas, tá? Vou colocar tudo no mesmo arquivo também para não estudante, ok? Então aqui eu já tenho uma classe chamada estudante, não vou me aprofundar muito, ó, já tenho ela aqui, ó, o ID e o nome, tá? A gente não perder muito tempo. Eu vou também criar uma classe chamada curso, ok? Aqui, ó, as duas classes curso, tá? O grande segredo está aqui, no surgimento de uma nova tabela. Então nós vamos chamar essa nova tabela, essa nova class, de estudante curso, tá? Aqui, ó, estudante curso, que vai ter um ID e o ID de cada uma. Eu chamei de estudante ID e curso ID, tá? Esse aqui é a estrutura básica. Ainda não está criado o relacionamento aqui. Eu só apenas criei essa tabela, tá? Mas ainda não tem nenhum relacionamento criado aqui. Então agora que a gente vai criar a técnica de relacionamento. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, eu vou aqui em estudante, ó, e vou dizer que aqui tem uma iCollection de estudante curso, tá? Vou colocar aqui, ó, ele sempre é assim, tá? Public virtual, tá? E vou chamar de estudante cursos, tá? Estudante curso, etc. Beleza? Vou afastar aqui para entender melhor. Ó, então eu criei um iCollection, estudante curso. Pega esse cara aqui e também adiciona aqui embaixo. Ó, beleza? Estou começando a criar o vínculo entre eles, ok? Feito isso, aqui em estudante curso, eu só adiciono os objetos que eu vou precisar para lá. Ó. Public virtual estudante, ok? Get set, beleza? E a outra chamada public virtual curso. Essa aqui é a nossa tabela que surgiu a partir do relacionamento N para N, beleza? E aqui, ó, eu começo a dizer, ó, eu digo que esse aqui vai ser um foreign, um aqui, né, que é a chave primária. Observe que não tem aqui o data annotation, né? Então eu vou adicionar aqui o data annotation aqui, né? E vou adicionar outro data annotation também para a gente utilizar foreign key, beleza? Então, ó, aqui e aqui eu vou usar aquele foreign key lá, né? Foreign e chama ela de key também, né? E foreign key, ó, ele tem que usar outro, a esquema, né? Eu não usei esquema aqui embaixo, esqueci da esquema. Foreign key, vou dizer que é a estudante, certo? E aqui vou dizer de novo que é aqui foreign key curso. Só isso. Então criei a tabela estudante curso e criei a tabela que surge por conta disso, tá? Então estudante curso, chamei ela, que tem o próprio ID e vem ter uma chave primária que é a chave, vai ter a chave estrangeira que é de estudante, que é essa aqui, tá?
e que vai ter a outra chave estrangeira que é de curso. E essa aqui é o objeto padrão que a gente sempre adiciona. Só isso. Não tem muito segredo do N para N aqui, já está criado já. Então, toda vez que vocês pensarem nisso, então primeiro desenhe a modelagem de banco de dados, veja qual vai ser a tabela que vai ser a de ligação aqui, né, que nasceu. Crie as tabelas aqui normalmente e sigam esse padrão aqui. Entendeu? Então eu vou dar um add migration aqui, vou colocar n e vamos ver. Opa, de novo, cara, eu esqueci de adicionar lá no contexto. Então eu vou excluir esse cara. E o último que eu mencionei, tô bem apressadinho, hein? Então eu vou colocar aqui, vou colocar, deixa no meu contexto aqui e só vou adicionar esses três caras aqui, tá? Vou dar um contexto aqui. Já tenho pronto aqui, ó, tá aqui os DB7, tá? De estudante, curso e coisa, e estudante curso, e vou dar um add n para n aqui, ele vai executar. Opa, ele já causou um problema aqui. Bom, deu um erro aqui na hora da geração, mas qual foi o erro que eu causei aqui, né? Foi um erro bem, uma orelhada mesmo, tá? Então, na verdade foi proposital, para que quando vocês passarem por isso, vocês já sabem como resolver essa situação. Mentira, foi orelhada mesmo, tá? Não foi falta de atenção. Então, o que foi o problema aqui? Eu estou querendo dizer que esse, olhando aqui, ó, para Dante, eu estou dizendo que esses caras aqui são tudo key. Não precisa ser isso, né? Só existe uma chave primária aqui, tá? Então, eles são apenas foreign keys, só são chaves estrangeiras, tá? Então, tá aqui, ó, não vão ser chave primária. Esse aqui vai ser a chave primária e o resto vai ser só chave estrangeira. Beleza? Então é só isso que é o problema aqui. Então vamos add aqui, ó. Beleza? Já executou, já não deu erro. Vou até apagar aqui, eu não clico aqui para ninguém ver que isso aconteceu. Ele já criou aqui, ó, as foreign keys, já fez todo o relacionamento e posso mandar bala. Ó, update database e ele já executou, já rodou de uma forma mágica já. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, já criou aqui o estudantes, estudante cursos, né? Ele colocou aquele pluralização aqui bem feio, né? Então, observem que toda classe que eu estou criando, ele está criando esse plural aqui, né? Esse problema aqui. Então isso é um pouco chato, né? Então pra gente remover isso, cara, nós entramos agora só para entender, a gente já finalizou aqui o nosso N para N, tá? Uma pequena revisão aqui do N para N é basicamente isso, tá? O que eu fiz aqui, ó, criei uma classe chamada estudante, uma curso e a tabela que nasce dessas duas. Padrão, igual no banco de dados mesmo. Criei um ID aqui dizendo que vai ser a chave primária e criei a chave estrangeira para cada uma. A única coisa na orientação objeto, aqui no endframe, é que você tem que colocar esses carinhas aqui, ó, tá? Coleções deles, só isso, mas o resto é muito parecido com o banco de dados mesmo convencional, tá? Então, agora a gente vai para o nosso último assunto aqui, que é o nosso contexto avançado. Então esse aqui, cara, é uma mão na roda para algumas situações, tá? Entre elas, a gente observou aqui que toda vez que a gente cria essas tabelas, se a gente olhar aqui, ó, ele está criando com uns plurais aqui meio zoado, né? O cliente até que vai, a cidade foi também, mas cursões, estudante cursões, endereções, tipo, é um modelo de pluralização que ele faz, mesmo automático, mas se as nossas classes fossem em inglês, ele seria bem mais inteligente, né? Porque ele espera que a gente use todo o padrão de inglês, tá? Então ele seria um pouco mais inteligente. Só que eu não quero isso, o modelo brasileiro não está funcionando, está criando os plurais aqui meio zoado, meio estranho. Eu quero remover isso. Toda vez que eu criar uma classe, eu não vou ter que ficar colocando uns data no texto igual a gente fez aqui com uma classe aqui de estado, né? Colocando aqui. A não ser que seja
alguns padrões de algumas empresas, vocês vão colocar DB traço estado. Aí sim vocês vão colocar aqui, né? Nomear ele. Acontece, né? Bastante em algumas empresas. Mas no nosso caso aqui, eu quero que todos sejam no singular. Como é que eu faço isso? Então, nosso contexto ele tem alguns poderes aqui, tá? E um deles é um método na hora que ele está criando essa coisa, tudo. Quando ele está criando, ele dispara um método que ele está escondido aqui. E a gente vai reescrever esse método. Então, esse processo de reescrever, de não existe essa palavra reescreveção, né? Mas esse processo aí que a gente vai reescrever esse método se chama override, né? Reescrita de método. Então, vamos pegar esse método, ó, tem que achar ele, tá? Ó, ele é protect override. Ó, ele já me apareceu aqui, ó. É esse cara aqui, ó, no momento que ele está criando as coisas, tá? Então, se eu der um tab aqui, ó, já apareceu o método que a gente vai trabalhar. Então, essa variável model bind aqui, ela é a principal, ela que vai ser executada aí nesse carinha aqui, entendeu? Então, esse model bind aqui que a gente vai trabalhar. Então, o Entity esse processo de pluralização aí é uma convenção. O que é uma convenção? É um padrão já estabelecido para você não se preocupar com isso. Então ele já cria. Qual é uma convenção que a gente sempre trabalha aqui? A convenção é essa aqui, ó. O ID. Se você colocar o ID maiúsculo dele, já cria a chave estrangeira, sem precisar colocar esse key aqui. Tá? Ele já cria a chave primária, desculpem. Ou eu posso pegar esse cara aqui, colar e fazer assim, ó. Ele já vai criar a chave primária também. Então é uma convenção, não precisei fazer nada aqui, tá? Isso aqui eu só estou mostrando aqui, mas ele já faz isso automático. Então no contexto aqui, ó, eu vou tirar essa convenção de pluralização que não está funcionando comigo, não está dando certo. Então para tirar esse cara, ó, é o model bind.conventions, ó, convenções.remove. Vou remover esse cara, né? Remover quem? Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí tem que achar mesmo, ó. É é bem grande, tá? Mas onde é que fica essas convenções? Então vamos olhar aqui para achar ela mais fácil, tá? Using system.data.entity.modelConfiguration.convention. Agora sim ficou mais fácil para achar ela. Vamos colocar aqui, ó. Pluralização table name e abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Acabou. Agora todas as minhas classes, minhas tabelas, as que já foram criadas e as que vão ser criadas ainda, agora vão ficar todas no singular, senão vai fazer a pluralização. Vamos ver mesmo? Então eu fiz uma modificação no meu model, então eu vou adicionar o migration. Então aqui remoção de plural tabelas, tá? Então vou dar migration aqui, ó, já fez, ó os rename aqui, ó, que coisa bonita, ó. Cidade, endereço, tudo vai ser para esses caras agora, ó. Então vou dar um update aqui database e vai executar os meu migration pendente. Agora se eu der um update aqui, ó, todas as minhas tabelas estão no singular agora, todas, ó, entendeu? Então eu removi esse plural usando esse model bind aqui, entenderam? O que mais que eu consigo fazer aqui? Consigo fazer outras coisas também, tá? Do tipo, ó, todos os campos do tipo datetime aqui no C# vão ser datetime 2 lá no banco de dados. Então vamos lá. Então como é que eu faria isso? Eu falei assim, ó, model ponto, deixa eu ver aqui, property, ok, do tipo datetime, certo? Ó, abre e fecha parênteses, ponto, configure, né? E eu vou usar um conceito chamado lambda expression aqui, que só vou colocar um x traço a x ponto has column type, ó, has column type vai ser do tipo date time 2, tá? Que é um tipo de dado lá do SQL.
Então olha só, ele pegou no geralzão, cara. Então ele está dizendo assim que todas as classes de todas as tabelas que tiverem o tipo datetime, né? Esse tipo aqui é o tipo do C Sharp, tá? Todas as propriedades que tiverem datetime, seria esse datetime. Se for aqui vamos aqui na classe de estado e sei lá, vou colocar aqui data de criação, né? Prop tipo datetime, ó. Time data criação, né? Criacão, eu coloco data alteração, né? Ó, digamos que tem esses caras aqui, ó, datetime, né? Então todos esses datetime lá na estrutura do banco vai ser datetime 2. Então tudo, do banco inteiro. Então toda vez quando eu quero fazer algo que eu queira atingir o banco inteiro, geralmente a gente recorre a esses métodos aqui no momento da criação, que são os model binds aqui, tá? Aqui também eu consigo usar um cara chamado Fluent API, mas isso é uma outra história, é uma coisa mais bacana que merece uma videoaula só sobre Fluent API, tá? Então é isso. Então se eu fizer isso aqui agora, eu vou dar, sei lá, uma DD migration, date times, ele vai criar também aqueles dois campos lá, ó. E o tipo de precisão dele, ó, é o tipo datetime 2, ó. Então, vou dar aqui um update database, ele vai criar esses dois atributos lá na tabela estados. Ó. Vamos ver aqui se ele vai já atualizar, ó, data de criação e o tipo de dado, ó, datetime 2. Isso aqui é banco já, entendeu? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, sobre Entity Framework. Esse aqui é um tema bem interessante. A partir de agora já é possível já criar umas tabelas com uns relacionamentos, trabalhar com os annotations. E eu espero que vocês tenham gostado. E em breve terão novos vídeos sobre isso, né, sobre usando já isso. E espero que seja isso. Qualquer dúvida, só perguntar. E estamos aí. Até o próximo vídeo, beleza, pessoal? Falou!